Muito bem, pessoal, estamos aqui hoje com o Carlos Alberto da Silva, conhecido em todo o Brasil como Carlinhos, Mendigo, Merchan Neves, entre outros personagens. Em algumas entrevistas suas, você já declarou que chegou a ter medo de se tornar um mendigo na vida real. E o mendigo acabou se tornando um dos seus principais personagens. Como é que é isso, cara? Acho que todo mundo tem medo, né, de tornar um mendigo. É que minha história foi um pouco mais... Eu tive uma história que foi mais próxima, assim, de ser realmente um mendigo. Eu fugi de casa com meus irmãos, morei um tempo na rua, daí eu fui criado em orfanatos e FEBEMs, enfim. E, consequentemente, você cai num lugar desse, você não sabe o que vai ser do seu futuro. Então, você não sabe se você vai se dar bem, se você vai arrumar um bom emprego, se você vai conseguir terminar os estudos, enfim, está na mão do colégio, do estado, da prefeitura, que é o que tá te dando sustento na época, assim. E como é que você chegou na Jovem Pan? Como é que você começou lá? Então, porque o colégio interno que eu fui morar, que eu fui transferido da FEBEM para o colégio interno, chamado Duque Andrade Dom Duarte, eu tinha 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, e quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, mudou a direção geral do colégio, que era um colégio católico. E a vice-presidente da Liga das Senhoras Católicas, que são Liga das Senhoras Católicas, são senhoras católicas que ajudavam a manter esse colégio. E a vice-presidente dessa liga, ela me conheceu lá dentro do colégio. Aí foi ela que me deu essa oportunidade. Quando eu fiz 14 anos, já podia trabalhar. Ela arrumou um emprego para mim de office boy na Rádio Jovem Pan. Daí eu fui para a Jovem Pan, e lá dentro da Jovem Pan eu cresci. Virei operador de áudio, eu tinha um estúdio lá que eu operava áudio, fazia comercial, vinhetas, montava as coisas. Sempre fui muito empenhado, assim, sabe? Sempre queria aprender mais, queria estar participando. Aí depois fui para o Pânico, e do Pânico foi sucesso, todo mundo sabe, desde a época da rádio já era sucesso. Aí depois fomos para a televisão devido ao sucesso da rádio e, consequentemente, a gente teve um destaque pessoal, cada um ali dentro tem um destaque pessoal. Aí a Record fez o convite para poder ir para a Record, eu e o Vinícius, aí acabei indo para a Record. E acabei fazendo o reality show, o primeiro reality show da Record, que foi A Fazenda, que me deu mais essa visibilidade que eu tenho hoje, de cara limpa, né? Que as pessoas conhecem mais o Carlinhos hoje. E como foi a transição do programa da rádio para a TV? Então, o programa na rádio, ele sempre foi muito forte, né? Na época que eu trabalhava lá, eu não sei como é que é hoje, porque eu já saí, mas, tipo, o Pânico era primeiro lugar no horário. Era o programa mais ouvido, assim, em rádio, entendeu? E é um programa que não era um programa musical, sabe? Geralmente a gente ouve rádio para ouvir música, né? Não para ficar ouvindo um monte de gente falando. E o Pânico era primeiro lugar, assim, era um mau comentário. Então, levava convidados importantes, falava todos os tipos de tema. Então tinha o Bola, que é o mal-humorado, tinha o Emílio, que é o âncora, que é o, né, tinha o Carioca, tinha, bem, a galera que está lá hoje. A gente fazia o programa de rádio, e o programa era muito conceituado, assim, no horário, era muito bem quisto pelo povo. Aí, consequentemente, o Tutinha teve a ideia. Depois veio a internet, o Tutinha, que é o dono do programa, dono da Rádio Jovem Pan, ele teve a ideia de colocar o programa na internet, para os ouvintes ouvirem e assistirem ao mesmo tempo. E aí foi uma febre também, tipo, tinha coisa assim de 300 mil pessoas vendo em tempo real, sabe? Tipo, se você for levar isso para televisão hoje, já era 3, 4 pontos em TV aberta, que já é coisa pra caramba para uma rede de TV, né? Porque a Luciana Gimenez dá isso, o TV Fama dá isso. Estou dando um exemplo, né? Então, aí o Tutinha apresentou para o SBT, o Silvio meio que fez um doce, a Band também fez um doce, e a Rede TV abraçou. E o Tutinha começou investindo no começo, né? Quase tendo que pagar o horário ali para colocar o programa. E hoje é o programa que todo mundo quer ter, todo mundo corre atrás. E a transição dos personagens foi simples? Porque na rádio você escuta a sua voz, na TV tem que caracterizar. Você sentiu dificuldade nessa parte? Foi um pouco complicado, porque a gente está acostumado a fazer rádio, né? Eu já sou um cara meio tímido, assim, com o microfone. Eu era mais na época de rádio. Então, na rádio, você está ali dentro de um estúdio, cara, você se conhece, a gente tem um entrosamento legal, assim, um olha para o outro, já sabe o que o outro quer falar. Agora, quando vai para televisão, é diferente, né? Você tem que... Porque rádio, as pessoas imaginam quem você é. Na televisão, a pessoa vê quem você é, né? Tipo, se eu fizer na rádio lá uma voz de travesti, ninguém vai falar, pô, tem um travesti dentro do estúdio, né? Fazer uma voz, o Carioca fazia uma voz grossona, meio Alexandre Frota, não sei o quê. As mulheres, nossa, esse cara deve ser lindo, maravilhoso. Imagina. Porque a rádio mexe muito com a imaginação, né? E televisão não, você tem que mostrar o que você é mesmo. Tipo, o mendigo. Pô, se é um mendigo, você tem que se vestir de mendigo. O fulano é o, sei lá, Merchan Neves, tem que se fazer de Milton Neves. Então, a TV mexe muito com caracterização, né? Com a indumentária que você tem que colocar tudo. Foi um pouco complicado assim no começo, mas depois a gente acostumou também. Falando em Merchan Neves, o bordão, pedala Robinho, você criou? Foi.
Acho que foi o Galvão Bueno, na final de 2002, brasileiro. Ele falou, pra cima deles, Robinho, na época, na hora do pênalti ali, pedalada, Robinho. Né? Só que ali, tipo, ali não era um bordão, né? Ali ele tava narrando e eu peguei o bordão. O bordão criou, porque o bordão ele veio acompanhado de um tapa, né? Então era pedala, Robinho, com um tapa no Nestor, que era o anão lá que fazia com a gente. Aí virou essa... Na época ali, eu lembro que virou uma febre, assim, era legal. Todo mundo, pedala, Robinho. E foi engraçado. Você sentava o tapa no anão, de verdade. Claro, pô, o anão, ele ganhava um bom cachê para levar 3 tapas lá. E reclamava ainda. A sua convivência com o pessoal do Pânico, Emílio, Bola, como é que ficou? Hoje em dia é tranquila? A gente tem a mesma amizade que a gente tinha antes. Porque eles sabem o real motivo porque eu saí e a gente quebrou uma afinidade assim um pouco, né? Quebrou um elo, mas a gente se fala sempre. Tipo, eu saí com o Bola semana passada, sábado passado. Segunda eu fui na estreia da peça do Eduardo Polvilho, que é um dos caras que eu indiquei lá, né, para fazer, porque o cara é bom pra caramba, já tá crescendo pra caramba lá. Quando eu saí, né, eu sempre falava, pô, vai lá ver o cara. Eu ia fazer stand-up no bar que eu era sócio. E então o Vesgo, eu fui na festa da mulher do Vesgo tem 2 semanas, o Ceará a gente saiu tem 2 semanas. Então a gente sai direto. O Ceará vem aqui em casa, eu vou na casa, o Vesgo vem aqui em casa, eu vou na casa deles, tomar umas cachaça. Foi difícil, cara, você decidir assim a sua saída da Rede TV para ir para a Rede Record? Como é que foi? Foi, cara, porque eu tive que largar o lugar onde eu fiz a história, entendeu? Eu comecei na Jovem Pan com 14 anos, com a mesma equipe, o mesmo grupo, mesmo chefe, mesmo tudo. Aí eu saí com 28 anos, entendeu? Para deixar, pô, então... Só que eles sabem o real motivo que eu fui, tipo, eu saí de cabeça erguida, eu sou muito admirado por isso até hoje, por eles, porque o que eu fiz, eu acho que muita gente não faria, entendeu? Mas, assim, a gente continua sendo amigo. O Emílio, tipo, meu filho nasceu, o Emílio me ligou, desejando os parabéns. O Tutinha, que é o dono da rádio, ia lá na Promatra ver meu filho. Então, a gente tem esse contato, entendeu? Então, eu sou muito querido por todos eles e gosto muito deles. Até hoje, assim, a gente tem contato, se fala, sai, dá risada. Bom, você viajava bastante para fazer as matérias e tudo mais. Dentre essas viagens, conta pra gente uma história, assim, que foi louca, engraçada, que você viveu, que você nunca mais vai esquecer. Cara, tiveram várias, cara. Devido à vodka, é óbvio que eu esqueço muitas, mas, cara, tiveram várias, porque o Pânico sempre foi um programa muito, muito bem aceito pela população, muito bem quisto, assim, mas um programa que não tinha muito recurso financeiro, né? Mas isso, assim, isso é mais traumatizante do que engraçado, né? Uma cena engraçada foi quando a gente estava bem no comecinho, eu fazia a Hora da Morte, não sei se vocês lembram, tinha um quadro, A Hora da Morte, que era meio Jackass, que é o que o Bola faz hoje, a gente colocava aquela máscara da morte e saía pra rua, no comecinho era só eu. Aí depois começou a fazer eu e o Vesgo. O Vesgo saía comigo, mas ele ia como produtor, entendeu? Aí depois vieram outras pessoas fazer, mas na época que eu fazia, tipo, eu estava na praia, no Guarujá, e a gente passava, chutava as coisas dos outros, cortava a linha das pipas, a pipa saia voando. Eu passava fazendo os negócios, saia correndo. Criança fazendo castelinho, chutava o castelinho, quebrava e saia correndo. E esse dia tinha um cara na praia, ele estava no celular, de costa. E eu enterrava o biquíni das velhas e saía correndo, entendeu? O maiô e saía correndo. Aí tinha um cara no celular, no tiozinho, ele estava de costas. Na hora que ele estava de costas, eu fui, o câmera vem, né, vai de longe. Eu fui, abaixei o short, tiozinho, ele estava sem cueca. Aí, beleza, saí correndo, babado, daqui um pouco, todo mundo preocupado. O que aconteceu? Não, fudeu porque o cara é delegado de polícia. Não. Aí ferrou mesmo. Aí foi uma situação constrangedora. O cara era delegado, a gente foi lá, né, sem saber, cabação, querendo fazer televisão. Hoje em dia hoje em dia não, já tinha, mas tem que pedir autorização de imagem, tem que ver se a pessoa quer participar ou não. Nesse dia a gente, na inocência, foi lá e fez isso. Mas já aconteceu várias vezes esse tipo de coisa. Tem processo, já recebi processo de uma menina que não podia aparecer, a gente já mostrou a bunda dela. Essas coisas assim engraçadas. Tem uma situação na rádio também que foi constrangedora. O programa estava no ar na rádio, aí estava o Herbert Viana, do Paralamas, antes de sofrer um acidente. Ele estava lá na rádio. Aí ligou um ouvinte. Pô, e aí, Emílio, tudo bem? Tudo bem. E aí, tem pergunta para o Herbert? Claro. E aí, Herbert, tudo bem? O Herbert, tudo bem. E aí, remando muito? Aí o Herbert, pô, pra caramba. Ah, legal. Então pega o remo e enfia no cu. Nossa, mano, isso ao vivo. Falou no ar, ao vivo. Foi meio constrangedor. A Preta Gil também. A Preta Gil, ela falou pra mim na rádio, que é uma época que eu terminei com a Sabrina, que trabalhava com a gente lá. Aí eu tava meio sensível assim na época, e a Preta Gil falou um negócio que eu não gostei de mim, entendeu? Aí quando ela foi dar entrevista na rádio, eu soltei uma. Porque ela falou, não sei, o pessoal, pô, Preta, o Emílio querendo dar aquela
né, aquela amenizada no negócio e dar aquela puxadinha de saco básica. Aí ele falou, pô, Preta, você tá bonita, você tá mais magra. Ela falou, Emília, que a televisão engorda um pouco. Aí eu de mendigo falei, pô, você deve ter comido umas 3, né? Aí ela já não tava puta comigo, falou, vai tomar no seu... No ar também, vai tomar no seu cu, rapaz. Aí a Emília ficou puto também. Situações constrangedoras que eu já passei foram algumas dessas aí. Bom, falando na Sabrina, você começou a namorar com ela logo que ela saiu do BBB, foi isso? Eu não lembro exatamente o mês que ela saiu, mas a gente começou a namorar foi em... Eu não lembro muito, não vou falar data para não comprometer, né? Mas era recente. Era recente, era bem recente. Então, na verdade, você acabou tomando ela do Domino. Não, até que não, sabia, cara? Porque eu acho que a Sabrina, ela não é uma mulher de fazer isso, não. Ela é uma mulher muito legal, assim, muito educada, é uma mulher muito de família, sabe? Teve uma boa criação. O que aconteceu foi que ele precisava voltar para a cidade dele e ela tinha acabado de conseguir o objetivo dela, que era estar na mídia, fazer um programa, né, do status do BBB e queria continuar trabalhando com isso. Aí o Emílio Tutinha acabou chamando a Sabrina. E ela é uma pessoa assim, descolada, né, inteligente pra caramba. Ela topou fazer ali, ficou. Foi a oportunidade que ela teve. E o cara querendo voltar pra cidade, vamos comigo. Eles namorando, sei lá, 2 meses, 3 meses, sei lá, desde Big Brother. Aí eu dei o colo, né, que essas horas a mulher precisa. Então, digamos assim, que aconteceu naturalmente. Foi naturalmente. Assim, começou mais com amizade mesmo. A gente trabalhava junto, dava risada junto. Aí a gente conversava bastante, ela falando da família dela, da história dela, contando da minha família, da minha história, e cada um ali. E o papo foi fluindo, foi uma coisa que aconteceu natural mesmo. Natural, né? Faz de conta, né? Eu poderia ter escondido minha história. Eu falado que era de família milionária, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo. Pode crer. Às vezes, você contar a verdade, por pior que seja a verdade, às vezes você sai no lucro. Muito bem, vocês viram, né, gente? Olha o exemplo do moço. É assim que se deve proceder, viu? Brother, então é o seguinte, os personagens, eu gosto muito dos seus personagens. Dá pra dar uma palhinha aí pra gente? Fica quieto. Gretchen? O Mendigo é um personagem muito doido. O Mendigo eu conheci o Mendigo na rua de verdade mesmo. Foi o cara que eu fiz laboratório. Então ele falava nada com nada. Então quando eu comecei eu era um mendigo mais alucinado. Só que para televisão eu tive que me adaptar um pouco mais, senão eu não ia ficar aquela... Você se baseou no Mendigo de verdade. O Mendigo. Eu e o Emília, a gente era fãzaço desse Mendigo. A gente descia para almoçar, tava esse Mendigo na rua. A gente parava e ele começava a viajar, falava uns negócios pra gente nada a ver. A gente ria. Eu e o Emília achava aquilo surreal e genial ao mesmo tempo. Aí eu me inspirei nesse Mendigo para poder levar mais para televisão, porque pro rádio era um pouco mais diferente. Merchan Neves. Meu filho, essa entrevista sensacional tem um oferecimento de chupita. Para você que não tomou a chupita hoje, chupita. Você já tomou a chupita? Não, nunca tomei a chupita. Oferecimento de chupita. Você já fez a sua chupita hoje? Sérgio Malandro, como é que é o Sérgio Malandro? Serginho Malandro, olha, Glu-Glu, cara, tô fazendo meu stand-up. Meu stand-up é muito bom, cara. Meu stand-up é sensacional. Sérgio Malandro era outro personagem que eu fazia, aqueles de pegadinha. Parece que ele toma 12 balas antes de gravar, né? Nossa. Ele não para um minuto. Presidente Lula. Olha, veja bem, companheiro, estamos aqui falando sobre a economia do país. Eu vou lançar o PAC. A limpeza no PAC, eu vou fazer uma limpeza no PAC, o PAC de Ibirapuera aqui embaixo. Vai ficar muito bom. É que assim eu fico meio tímido, entendeu? Mas a voz é mais ou menos assim. Cara, esse maluco é meio doido, velho. É perfeita, velho. Tem que ser doido, senão não funciona. Carlinhos, meu brother, obrigado por ter recebido a gente aqui. Galera que quiser seguir você no Twitter, como é que tá lá? @Carlinhos Humor, tudo junto. Carlinhos Humor, tudo junto. É o meu endereço lá no Twitter. E tem um blog também lá no R7, que é o portal da TV Record, que é... entra lá no r7.com, vai em blogs, tem blogs do Carlinhos lá. Daí vocês vão ver lá, tem vários blogs lá, blogs do Carlinhos. E quem quiser mais contato, ligar no 8554-2222, que é São Paulo, que é a menina que me vende. No bom sentido, viu? Beleza. E para finalizar, dá para fazer o rap do Mendigo? Dá então. O Mendigo, eu fazia rap na rádio, né? Então, tipo, tinha umas músicas famosas quando começou o hip hop, aí eu fazia como um mendigo e entendia. Tipo, tem aquela da Ive, que eu apelidei de Agarro Guaxinim, muita gente começou a cantar como Agarro Guaxinim. Agarro Guaxinim, soltar o Guaxinim, pega o Guaxinim, agarra o Guaxinim, pega o Guaxinim, agarra, meire, 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 meire. E tinha uns rap que eu fazia de improviso, entendeu? E uns convidados na rádio, dependendo do naipe do convidado, a gente fazia. Tipo,
Eu vou falar agora aqui pra vocês um sucesso absoluto. Entra na internet, programa 7 minutos, que tá aqui trocando ideia comigo. Pra quem não me conhece, Mano Mendigo, é nóis. Valeu, meu velho. Show de bola. Obrigadão. Tamo aí. Valeu.